Existem vários tipos de demência, embora a gente conheça mais algumas, como a demência de Alzheimer é a mais conhecido e também a demência senil. De qualquer forma, a demência, o diagnóstico é clínico. Por mais que você possa fazer um exame de imagem para poder ver a parte de, tirar conclusões, se tem uma outra patologia envolvida, o diagnóstico final normalmente vai ser clínico. E quando você deve procurar um médico, quando você deve começar a se preocupar se você tem uma demência ou algum familiar? Quando começa a ter as alterações cognitivas. E o que que é isso? A alteração cognitiva é quando começa a não lembrar das coisas, a ficar muito repetitivo, esquecer, por exemplo, o fogão aceso todo dia, esquecer de fechar a casa, não trocar de roupa, não querer tomar banho, começa a ter as alterações que são um pouco mais sérias a ponto de ter que procurar um médico. É importante você procurar um médico precocemente, porque existem tratamentos. Claro, não tem cura, o tratamento vai ser para melhora e retardo da doença. A doença de Alzheimer, que é mais comum que a gente encontra, é bem mais difícil para a família, porque o paciente mesmo ele não tem essa condição de entender o trabalho que ele está dando, as repetições que ele faz, ou até as teimosias, às vezes até a agressividade. E a família que tem que cuidar desse paciente. E nós também temos que lembrar que tem que cuidar do cuidador, porque o cuidador, nesse momento, ele também sofre por estar cuidando de um ente querido e que está se degenerando. Então ele tem que ter cuidados importantes com ele também, para ele não entrar em depressão. E nesse momento de pandemia, o que que a gente orienta? Não só na parte de pandemia, mas também no dia a dia. O paciente de Alzheimer, ele deve ter sempre preocupar com corpo e mente. O corpo, a gente tem que preocupar com exercício físico, atividades fora de casa, o que dá para fazer, uma caminhada simples. No momento de pandemia, que nós não podemos sair para ficar fazendo atividades fora de casa, uma academia, você pode fazer tudo isso adaptado em casa. E o que é fácil de atividade com a mente? O que a pessoa gostava de fazer anteriormente, antes de ficar doente? Se ela gostava de pintar, fazer artesanato, tente resgatar isso nela, porque muitas vezes, mesmo ela estando com Alzheimer, ela consegue resgatar. E uma coisa muito interessante que já tem trabalhos científicos que mostram é a música. Somente músicas que as pessoas gostavam antigamente. Muitos trabalhos mostram que as pessoas voltam até a cantar a música toda e até dançar com as músicas que fizeram parte da sua adolescência ou na sua juventude. Então, estimular sempre corpo e mente. E nesse momento de pandemia, nossa dica é a seguinte: não deixa o paciente com Alzheimer enclausulado totalmente, porque as pessoas estão deixando ele lá isolado meio que de tudo, né, do mundo. Então, ele precisa receber uma visita de uma pessoa querida, não é todo mundo, não precisa todo mundo visitar a casa o tempo inteiro. Ele precisa ser tirado um pouco da casa, por exemplo, dar uma volta de carro, ou na própria casa sair, tomar sol, ver outras coisas que não seja o dia a dia a mesma coisa, porque senão isso vai piorando cada vez mais a cognição e esse paciente vai piorar do quadro clínico dele. Então, o tempo inteiro, a gente tem que lembrar, a doença é ruim, é triste, mas se a gente souber estimular esse paciente, vai ser muito mais fácil para a família e para o próprio paciente. O paciente que é estimulado o tempo inteiro, mesmo que ele repita uma conversa a mesma várias vezes, a gente deve ouvi-lo. E a outra coisa que é bem interessante, que é preciso falar, é que não fique discutindo com o paciente. Não adianta você, quando ele insiste no assunto, você tentar mostrar o seu lado, porque ele não vai entender, ele vai esquecer, ele vai sofrer por isso. Tenha esse tipo de paciência, desse tipo de tranquilidade para cuidar dessa pessoa que não tem mais a mente como a sua. Então, essa é uma dica importantíssima. Respeite o paciente como um todo.